Estamos mais uma vez nesse momento gostoso do ano que é a cobertura de prova, só que não, brincadeira, tem as suas vantagens, né, pessoal? É um momento caótico, é um momento bastante estressante, mas é um momento que antecede a glória aí de vocês para aprovação. E nós, como diz aqui ao meu lado, estamos com vocês do edital aprovação. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de pediatria hoje sobre a prova da Unicamp. Eu me chamo Daniel Zaidan, para você que não me conhece, eu fiz medicina na Unicamp e voltei para São Paulo para fazer pediatria. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a prova de pediatria da Unicamp, que na minha visão é uma das provas mais bem feitas dentre as provas de residência Brasil afora. É uma prova extremamente bem estruturada, não estou ganhando nada com isso, tá? Sem conflitos de interesse, apesar de eu amar a Unicamp, mas não tenho conflitos de interesse com relação a isso, mas é uma prova extremamente bem estruturada, tanto na parte objetiva de uns anos atrás, quanto na parte objetiva de respostas curtas, né? Um nome chiquetoso aí para uma prova discursiva, que é o modelo que a Unicamp adotou nos 2 últimos anos, no ano anterior para esse ano e agora desse ano para o ano que vem, processo seletivo para quem vai entrar em 2025, no caso vocês que estão aqui me assistindo. Então, só para trazer um pouco de dado para vocês, a Unicamp é uma das instituições que a gente mais aprova estatisticamente falando. Foram mais de 400 aprovações desde que começamos a cobertura dessa prova, então desde o comecinho da Medway, e em 2024 foram 44% dos aprovados. É um número extremamente expressivo. Tenho vários conhecidos aí, vários rostinhos conhecidos, então dentre esses 44%, dentre essas 400, ver ali, receber uma notícia de um residente que já foi nosso aluno, de receber algum amigo ali que está fazendo a prova de residência, sempre é de muito carinho pra gente, então é por isso que eu trago com tanto calor no coração de falar dessa instituição. Mas vamos falar do que interessa, né? Chega do momento aí, arquivo confidencial, agora eu vou falar um pouquinho das dicas e aprovas especificamente para a nossa prova da Unicamp de pediatria, agora para 2025. E aí a pergunta que não quer calar, né? O elefante branco na sala. O que esperar da prova objetiva de respostas curtas, né? A famosa prova discursiva. A resposta muito sucinta é o de sempre. O que a gente vê, a Unicamp tem uma certa tradição de mudar o seu formato de prova a cada 2 a 3 anos, mais ou menos. Então, não é a primeira vez que a Unicamp faz uma prova discursiva do seu processo seletivo. Lá nos anos que ela fez da última vez, meados ali de 2016, 2017, até um pouquinho antes, a gente via um formato muito parecido com o formato que é adotado na de múltipla escolha. Então, é exatamente o mesmo padrão de pergunta, só que ao invés de você colocar alternativas A, B, C e D, você coloca uma pergunta aberta. Então, é o de sempre, é o mesmo processo, é a mesma banca, é a mesma forma de fazer questão. Você só muda a forma de cobrança. Ou seja, um recado importante, você que está estudando, você nosso aluno aí que está estudando, não pule as provas objetivas de múltipla escolha só porque a Unicamp mudou para a objetiva de respostas curtas. Isso aí não faz sentido, porque a forma de cobrança, a forma de se tratar o enunciado, a forma de se colocar o que é cobrado não mudou. Alguns pontos bem particulares da Unicamp. É uma prova que valoriza muito a semiologia. Então é uma prova que vai trazer para vocês dados para fundamentar, para pautar o seu raciocínio clínico, muito baseados na semiologia. Alguns sinais clássicos semiológicos, um exame físico muito bem descrito, uma anamnese bem descrita. Eu fui monitor de semiologia quando eu estava na faculdade e desde o começo da faculdade, o ensino dessa matéria, o aprendizado da semiologia é extremamente fomentado. Nada mais lógico do que isso repercutir na formulação das questões da prova de residência. Com relação especificamente aos assuntos cobrados na pediatria, a gente tem o arroz com feijão, os assuntos que são prevalentes. Mas é um arroz com feijão, ali a la Rita Lobo, um arroz com feijão meio reformado. Então não é exatamente aquele classicão. É um classicão um pouquinho mais dificultoso. Então é um tema que ele é corriqueiro, mas ele vai ser cobrado numa nuance que ela é menos habitual. Não é que é rodapé de livro, mas que ela é menos habitual. Então faz parte daquele conhecimento, mas não é exatamente aquela primeira coisa, aquele que é mais essencial, aquele que é o mais chamativo dentro de cada assunto. Claro, porque afinal, apesar de ser uma prova que é um arroz com feijão, é uma prova que tecnicamente ela é bem caprichada, ela é bem elaborada. Com relação aos temas, a gente vai ter como pontos de destaque da instituição áreas que são muito valorizadas dentro da pediatria. Não tem como deixar de citar a neonatologia. A neonatologia é extremamente importante na Unicamp, é uma área muito bem conceituada, muito bem fundamentada. É um dos principais serviços, uma das principais referências de neonatologia do Brasil, ali dentro do CAISM, do Instituto da Mulher, né? O Instituto de Saúde da Mulher, que é onde recebem ali os partos, muitas das vezes encaminhados das cidades da região, com casos complexos, com casos bastante intrigantes e bastante desafiadores para a equipe. Isso se reflete tanto ali na obstetrícia quanto aqui para a gente na neonatologia, dentro da área da pediatria. Além disso,
É um serviço que ele é extremamente bem pautado em normas, em manuais, então é algo mais protocolar do que a gente vê em outras instituições, por exemplo. Nada mais justo do que a ANEEL aparecer como um dos principais pontos de destaque dentro da prova. Emergências, os chefes da emergência da pediatria da Unicamp são chefes conceituados mundialmente, extremamente bem capacitados. É um centro de aprendizado, são estágios muito bem valorizados, com centro de simulação, com diversos simulados ali dentro da graduação, então também nada mais justo do que isso aparecer. Até aí, nada de novo, né? Mas agora tem um ponto que tem uma viradinha de chave dentro da Unicamp que não é tão presente em outras instituições, que é a parte de toxicologia e de acidentes com animais peçonhentos. Dentro do Hospital de Clínicas da Unicamp funciona o CCI, o Centro de Controle de Intoxicações, também conhecido como CEATOX, Centro de Atendimento Toxicológico. Então, a prova, pelo menos uma vez, uma questão por ano, de 1 a 2 questões por ano, refletem o conhecimento relativo a intoxicações exógenas e acidentes com animais peçonhentos. E sabendo disso, eu trouxe aqui para vocês. Não sou bobo nem nada, né? Então, trouxe aqui para vocês uma partezinha sobre intoxicações exógenas, com uma pitadinha ali de aposta para vocês verem o que pode cair esse ano. Alguns assuntos, eles de fato são muito específicos, tipo ortopedia pediátrica, mas que acabam se repetindo ao longo dos anos. Então, até mesmo quando eu estava me preparando para prestar a prova, se você faz 2 a 3 provas antigas, você já pega meio que o jeitão, mesmo da questão que é muito específica. Então, você já tem ali uma certa forma de lidar. Você não vai precisar ser expert em ortopedia pediátrica, mas só de bater o olho, você vai saber que aquela questão vai falar sobre ortopedia pediátrica e acertar ali no momento de você pegar. Daí a importância de algo que a gente acredita muito na MED, que é o direcionamento. Então, você saber de estudar, você saber direcionar o seu estudo para a prova que você está pretendendo prestar. Antes de eu começar, um recado importante sobre o modelo de prova. Não esperem maior dificuldade em relação ao basal da prova. Então, é muito do que eu estava falando. Apesar de ser uma prova objetiva de respostas curtas, não esperem uma maior dificuldade em relação ao que é cobrado ali no basal, ao que é cobrado habitualmente. E outra coisa muito importante, ano passado, quando a gente teve essa primeira edição da prova discursiva, nosso inbox, nossa caixinha de perguntas, nosso suporte choveu de dúvidas em relação às respostas possíveis. Então, um exemplo que é muito vívido na minha cabeça era uma questão que era sobre epifisiólise de quadril. E muita gente perguntando, Dani, eu escrevi epifisiolistese, eu escrevi papapá, eu escrevi outra coisa. Isso a banca vai considerar? E aí no próprio edital e na própria correção da Unicamp, eles colocam que a prova ela é corrigida por uma banca que é capacitada justamente para ver essas variações ao leque de respostas possíveis. Então, muitas das vezes não se importem se vocês não escreveram exatamente como a banca está cobrando, como a banca está colocando no gabarito esperado. Pode ser que você ganhe ponto mesmo assim. Beleza, recados iniciais dados, estejam aí com a gente ao longo dessa preparação pré-prova. Se você ainda não está sabendo, a gente vai fazer o evento pré-prova da Unicamp, que é o nosso Pra Cima da Unicamp. Me sigam no @zaidan.medway e me chamem caso tenham mais alguma outra dúvida. E caso queiram participar do evento, lógico, estamos aí nas nossas redes sociais para ajudá-los a passar a estar na estatística ali de aprovados na Unicamp. Beleza? Vamos começar falando de um tema de emergência, que é o de arritmia, síncope e parada cardiorrespiratória. Apesar da gente escrever dessa forma, que é como a gente coloca na nossa matriz didática, o que vai aparecer mais é arritmia e parada cardiorrespiratória. Pediatria não é um assunto que explora muito a parte de síncope. E aí é um ponto bastante importante. Nos últimos anos, somente 16 questões sobre o tema, né? Então você que está assim agora, olhando em completo choque, se perguntando quem é minha guerreira, nesse momento saiba que esse é um tema que você precisa dominar. Parei para a prova da Unicamp e minha missão aqui nos próximos minutos com vocês é fazê-los entender o que é mais importante para vocês acertarem as questões, beleza? Aqui a gente vai ser um pouquinho mais papum, certo? É mais uma revisão dos conceitos. Basicamente, eu vou partir do pressuposto que a gente já tem um caso de uma PCR confirmada. Vou dar um exemplo. Vocês estão lá no jantar dos aprovados da MED e vocês viram uma criança tendo um colapso súbito. Primeira coisa que a gente vai fazer sempre, BLS, verificar a segurança da cena, ok? Verificamos a segurança da cena, cena segura. Próximo passo é a gente checar a responsividade daquela criança. Revisão rapidinha, em menores de 1 ano a gente checa a responsividade batendo nos calcanhares. Então, enquanto lá nos adultos, adolescentes e crianças mais velhas você chacoalha o ombro e pergunta senhor, senhor, ou criança, criança, Enzo, Miguel, Valentina, papapá, no bebezinho você vai estimular os calcanhares. Então, Enzo, Miguel, Gael, nomes populares de crianças, como vemos hoje em dia. Você estimula ali no pezinho daquele bebê para verificar responsividade. Estimulei, não respondeu. Qual que é o próximo passo? Verificar respiração e pulso simultaneamente. Então, eu vou ver, ouvir e sentir a respiração e palpar o pulso simultaneamente. Peculiaridade das crianças, do paus, menores de 1 ano, eu vou checar o pulso braquial. Então, aqui no sulco do bíceps braquial. Crianças, adolescentes e adultos, eu posso checar o pulso carotídeo ou femoral, ok?
Não responde, não respira, não tem pulso, eu tenho um cenário de uma PCR confirmada. Agora, a gente vai tratar a PCR. Para tratar qualquer PCR, independente se for um ritmo chocável ou não chocável, eu preciso atender uma RCP de alta qualidade. E o que eu considero como uma RCP de alta qualidade? Primeiro de tudo, que esteja sendo feita numa superfície rígida. Então, pegar uma prancha rígida, pegar algum suporte para que você coloque embaixo do paciente enquanto você comprima para que não fique balançando. Posicionamento das mãos aqui no caso, posicionamento das mãos para a gente fazer a compressão. Em menores de 1 ano, se eu estiver sozinho, se eu estiver apenas em um socorrista, eu vou utilizar preferencialmente a técnica dos 2 dedos. Então, essa é uma diferença importante. Nas crianças, nos bebês, a gente faz uma diferenciação, nos bebês, para ser mais preciso, a gente faz uma diferenciação quando eu tenho um socorrista e quando eu tenho 2 socorristas. Quando eu tenho apenas um socorrista, eu uso a técnica dos 2 dedos posicionados aqui na metade inferior do externo para fazer as minhas compressões. Habitualmente os 2 dedos são o indicador e o dedo médio. Então eu posiciono para fazer as compressões aqui na linha média, bem na metade inferior do externo. Chegou alguém para me ajudar, eu modifico a minha técnica de compressão para dos 2 polegares. Eu envolvo o tórax da criança, exatamente como está nessa figura, e a minha compressão vai ser feita com os 2 polegares. Então, revisando, um socorrista, isso aqui vale para menores de 1 ano, tá, gente? Um socorrista, técnica dos 2 dedos, e 2 socorristas, técnica dos 2 polegares. Notem aqui que eu tenho uma segunda pessoa que é responsável pela ventilação. Dani, isso para menor de 1 ano, certo? E para maior de 1 ano, também chamadas de crianças, né? O Paus conceitua menores de 1 ano como bebês e maiores de 1 ano como crianças. Aí você pode usar a técnica convencional, com uma ou com 2 mãos. O que vai variar é a sua capacidade de comprimir com uma ou com 2 mãos. Habitualmente a gente controla a pressão com 2 mãos mesmo, próximo ali do que seria na técnica convencional. E aí eu tenho que fazer as compressões efetivas. Quais são os parâmetros para eu ter compressões efetivas? Uma compressão que tem uma profundidade adequada, que equivale a 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, e isso aqui fica vago, né, quando a gente olha 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax. Mas basicamente eu preciso, depende da faixa etária, depende do tamanho do tórax que eu estou lidando. Para bebês, ou seja, para menores de 1 ano, uma profundidade equivalente a 4 centímetros. Para crianças, ou seja, maiores de 1 ano até sinais de puberdade, 5 centímetros. E em adolescentes, de 5 a 6 centímetros é o equivalente a esse 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax. Frequência de 100 a 120 compressões por minuto. E aí esses queridos aqui, se vocês não conhecem, se vocês, minha querida geração Z, não conhecem, brincadeira, eu também me considero como geração Z, apesar de ser já um tonhão, né? A gente tem aqui os Bee Gees. Os Bee Gees, eles são uma banda que criou uma música também chamada de Staying Alive. Vocês já conhecem, né? Quem já foi em qualquer casamento já ouviu essa música, que é aquela ha, 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 Staying Alive, Staying Alive. E eles estão aqui justamente porque é a nossa frequência exata das compressões por minuto. Mas eu sou pediatra, né? Então eu tenho que adaptar para a minha realidade. O Baby Shark é uma música, Baby Shark, tu, 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 Baby Shark, que tem essa exata frequência de compressões. Então, uma forma lúdica da gente lembrar a frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Pode ser que nesse momento você tenha pausado o vídeo e falado assim, o que esse cara está falando de todos esses detalhes? A prova da Unicamp cobra isso? Cobra. Então, é importantíssimo vocês saberem dessas peculiaridades, dessas nuances dentro do atendimento da PCR pediátrica. Só isso? Não. Eu tenho que permitir o retorno total do tórax, porque no momento que eu tenho retorno total do tórax, eu tenho retorno venoso, e se eu tenho retorno venoso, eu tenho volume sistólico e, consequentemente, perfusão coronariana e perfusão cerebral, maior sucesso no retorno à circulação espontânea. Por fim, mas não menos importante, a coordenação das compressões com as ventilações. E aqui eu vou até colocar uma tabelinha para que fique mais claro para vocês. Basicamente, isso aqui é o que dá mais nó na cabeça, tá? Basicamente, a frequência das compressões e das ventilações, ela vai ter uma diferenciação quando eu tenho um socorrista e 2 socorristas. Essa tabelinha aqui, eu vou aproveitar antes da gente falar da relação compressão e ventilação, para frisar uma coisa que eu já falei, que é com relação à técnica. Porque aqui quando aparece um socorrista, 2 socorristas, a gente sempre se embanana o que diferencia um do outro. Então, primeira divisão, né, da faixa etária com relação à técnica. Eu vou ter uma diferença na técnica de um socorrista para 2 socorristas quando eu estou lidando com pacientes menores de 1 ano. Se eu estou lidando com pacientes maiores de 1 ano, a técnica vai ser a mesma, certo? Isso aqui a gente já tinha debatido. Que vai ser a técnica convencional com 1 ou 2 mãos, a depender da força que você está conseguindo colocar.
Quando eu tenho bebês, ou seja, menores de 1 ano, isso aqui a gente já falou, mas não custa revisar, porque isso dá muita confusão. Se eu estou sozinho em um socorrista, minha técnica de compressão é com 2 dedos, geralmente o indicador e o dedo médio, na metade inferior do tórax para fazer as compressões. Se eu tenho uma ajuda, se eu tenho um segundo socorrista, é com 2 polegares, então eu faço a compressão com 2 polegares. Isso aqui a gente já tinha falado, eu estou só retomando porque eu deixei aqui também fácil para vocês terem essa tabela na mão. Vamos voltar para o que eu estava comentando anteriormente, que era o gancho aqui desse slide, que é a relação de compressão e ventilações. Lembrem que uma das premissas para que eu tenha uma compressão de alta qualidade é que eu minimize o máximo possível as interrupções em qualquer etapa da minha reanimação. Então, quando eu estou sozinho, ou seja, quando eu estou somente em um socorrista, eu vou ser responsável tanto pelas compressões quanto pelas ventilações. É muito mais lógico que eu interrompa menos as minhas compressões para ter que ventilar, porque cada interrupção a menos é uma interrupção a menos, isso pode fazer diferença no meu retorno à circulação espontânea. Então, eu tenho uma taxa maior de compressões para o mesmo número de ventilações. Então, se eu estou sozinho, eu vou lá ficar comprimindo 30 vezes. Situação hipotética, um bebezinho de 9 meses que está parado. Eu estou sozinho. Esse bebezinho está parado, a minha técnica adotada para as compressões vai ser a de 2 dedos. Então, eu vou estar lá comprimindo. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Como eu estou sozinho, eu vou lá pegar o meu ambu e vou fazer 2 ventilações. A taxa de compressões é maior porque eu preciso interromper menos vezes, então eu deixo 30 compressões para 2 ventilações. Chegou um querido ou uma querida para me ajudar, aí eu consigo otimizar melhor a minha relação de compressões para ventilações. Então, se eu estou em 2 socorristas, a minha técnica, 2 mudanças vão acontecer. A minha técnica vai mudar nessa situação hipotética da criança de 9 meses que eu falei. Então, minha técnica vira dos 2 polegares, então eu vou comprimir o tórax da minha criança dessa forma. E eu vou otimizar a minha relação compressão-ventilação para 15 para 2. Dani, estou no hospital, esse paciente estava sem via aérea avançada, consegui entubar o meu paciente, e muita atenção nisso porque a Unicamp adora esse tipo de pergunta. Quando eu faço a intubação do meu paciente, ou seja, quando eu tenho uma via aérea avançada, a minha relação compressão e ventilação ela se torna assíncrona, ou seja, quem comprime só comprime, vai comprimir a 100 a 120 por minuto, exatamente igual eu estava fazendo até agora, e eu não preciso ficar sincronizando com as minhas ventilações. Então quem comprime vai só comprimir, e quem ventila vai só ventilar. E quem está ventilando uma vez a cada 2 a 3 segundos, que dá aproximadamente uma frequência de 20 a 30 ambusadinhas ventilações por minuto, beleza? Muita atenção nisso aqui, porque isso dá muita confusão, essa tabela é chave para que vocês guardem e relembrem esse conceito importantíssimo no atendimento à PCR pediátrica. Vamos agora para o momento depois que chega o desfibrilador ou que chega o monitor de parada, que eu vou ter a divisão de conduta baseada nos ritmos. Existem 2 tipos de ritmos, chocáveis e os não chocáveis. Dentre os chocáveis, a gente tem a fibrilação ventricular, que é esse ritmo anárquico e desorganizado, incapaz de gerar uma contração ventricular, e temos a taquicardia ventricular sem pulso. Por que eu friso aqui sem pulso? Porque existe taquicardia ventricular com pulso. Aqui a gente está falando de um ritmo de parada, portanto, uma taquicardia ventricular sem pulso, certo? Que é esse ritmo que pode ser polimórfico ou monomórfico, mas a gente tem um ritmo mais organizado do que eu tenho na fibrilação ventricular, com complexos QRS alargados, e pode ser monomórfico, como esse da figura aqui, ou polimórfico. Eu vejo duas ou mais morfologias de complexo QRS dentro do mesmo ritmo, mas não é um ritmo bagunçado e anárquico como é o da fibrilação ventricular. Dentre os ritmos não chocáveis, que são os mais frequentes na pediatria, os chocáveis são menos frequentes do que na clínica médica, a gente tem na pediatria os mais frequentes, os não chocáveis, eu tenho os 2 representantes, que são a atividade elétrica sem pulso, esse do primeiro eletrocardiograma, no qual eu vejo um ritmo que poderia ter o potencial de gerar um pulso, né? Então, se fosse um eletrocardiograma de um paciente acordado, de um paciente que está fora de parada cardiorrespiratória, esse ritmo poderia ser compatível com o ritmo elétrico normal. Então, um ritmo elétrico que gere pulso, que gere contração ventricular. Porém, se eu estou num paciente sem pulso, portanto, uma atividade elétrica sem pulso, eu estou diante de um ritmo de parada. Dani, mas está lá no monitor a onda P e o complexo QRS e a onda T bonitinho, só que o meu paciente não tem pulso. Isso aí é ritmo sinusal? Não, isso é atividade elétrica sem pulso. Ele tem atividade elétrica no monitor, mas ele não tem pulso. Atividade elétrica sem pulso, que junto com a sistolia, que é esse aqui de baixo, a linha reta, né? E aí lembrar que a linha reta a gente sempre tem que checar se está tudo certo com os cabos, ganhos e derivadas, o famoso protocolo, eu vou sussurrar, né? Porque eu sou elegante e não vou falar palavrão na live. Então o famoso protocolo
né, que a gente checa cabos, ganhas e derivadas, junte a primeira sílaba e descubra um presente misterioso, que é o protocolo da linha reta, que a gente faz na prática, geralmente, quando vemos uma sistolia. Então, atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Guardem essas imagens, a Unicamp adora cobrar eletrocardiograma, traçado eletrocardiográfico de parada. E por que isso é tão importante? Porque isso impacta na nossa conduta. Existem prioridades para o ritmo chocável, existem prioridades para o ritmo não chocável, e elas são diferentes entre si. Eu vou mostrar rapidamente os dois fluxogramas, mas eu digo que a primeira conduta entre eles ela é a mesma, que é o de começar a RCP, de começar a compressão assim que diagnosticado, e iniciar a ventilação com bolsa, válvula, máscara e fornecer oxigênio. No momento que a gente coloca o monitor ou desfibrilador, é que eu vou ter a divisão de conduta entre chocável e não chocável. Começando pelos chocáveis. Por que eu chamo eles de chocáveis? Porque eles são responsivos, né? São atividades elétricas que podem ter o potencial de responder à desfibrilação. Então, no momento que a gente desfibrila, eu consigo reverter o ritmo do meu paciente apenas nos ritmos chocáveis, que são, só para a gente relembrar, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Diagnostiquei o meu ritmo chocável, minha FV ou TV sem pulso, a minha prioridade vai ser o choque ou, para ser conceitualmente mais correto, a desfibrilação. E a gente começa numa quantidade de 2 joules por quilo. Então, eu começo aqui a primeira desfibrilação, 2 joules por quilo. Imediatamente assim que eu fizer o choque, eu volto a fazer RCP por mais 2 minutos. Então, comecei a RCP, vi que era um ritmo chocável, fiz o primeiro choque, volto imediatamente a RCP. E nesse ínterim, a minha equipe vai obtendo um acesso vascular que pode ser EV ou intraósseo. Fiz a minha segunda checagem, né? Fiz a minha segunda checagem de ritmo. Essa é a primeira, essa aqui é a segunda. Ritmo permanece chocável, ou seja, permanece uma FV ou uma taquicardia ventricular sem pulso, eu faço o meu segundo choque. Esse segundo choque eu vou aumentar a voltagem. Então, o primeiro, que era 2 joules por quilo, vira agora 4 joules por quilo. Eu geralmente aumento de 2 em 2 até chegar no máximo ali de 10 joules por quilo. Então, fiz o meu segundo choque, é um momento de mudança também de conduta. Após o meu segundo choque, e aí se vocês tiverem um post-it na mão, vocês vão escrever exatamente igual eu estou falando, igual ditado de primeira série. Após o segundo choque, vírgula, é o momento, espaço, de iniciar a epinefrina. Estou frisando isso porque existe uma diferenciação do momento de início da epinefrina com o ritmo não chocável. No ritmo chocável, a epinefrina ela se sucede após o segundo choque. Primeiro choque sem epinefrina, segundo choque com epinefrina. E ela vai ser repetida a cada 3 a 5 minutos. Habitualmente fazemos a cada 4 minutos, uma vez que cada ciclo é correspondente ali a 2 minutos. Então, para facilitar a nossa vida, ciclo sim, ciclo não, a gente faz epinefrina. Existe uma outra diferença que na fibrilação ventricular ou na taquicardia ventricular sem pulso refratária a esse choque e a essa epinefrina, após o terceiro choque eu posso considerar uma segunda droga, que pode ser ou amiodarona ou lidocaína, beleza? Então, 3 pontos principais do ritmo chocável, 3 key points do ritmo chocável. Reconheci, igual a choque, igual a desfibrilação. Após o segundo choque, começa a epinefrina e após o terceiro choque, faço amiodarona ou lidocaína. Não se esqueçam que a epinefrina a gente pode repetir a cada 3 a 5 minutos. Olha a diferença para o ritmo não chocável, a sistolia ou a ESP. Qual que é a primeira diferença? Epinefrina imediatamente, epinefrina o mais precoce possível, impacta na minha chance de sucesso, na minha taxa de sucesso no retorno à circulação espontânea, quanto mais precoce eu fizesse epinefrina. Então, enquanto aqui eu espero um pouquinho mais para fazer epinefrina, aqui logo que eu diagnostiquei a sistolia ou a ESP, quanto mais precoce a minha epinefrina for realizada, melhor é o desfecho do meu paciente. Da mesma forma, volto a RCP por mais 2 minutos e a epinefrina a cada 3 a 5 minutos. Aqui, e isso aqui não é uma peculiaridade do ritmo não chocável, tá? Mas aqui, particularmente, é importante que eu trate as causas reversíveis, e as principais causas dentro da pediatria são hipóxia, hipovolemia e não se esqueçam da hipoglicemia, tá bom? É muito comum as provas de pediatria cobrarem hipoglicemia como causa, de parada de um ritmo não chocável. Então, só para a gente revisar, no ritmo não chocável, a grande diferença é que a epinefrina ela deve ser administrada imediatamente. Eu não tenho choque aqui, não tenho desfibrilação, a não ser que degenere para um ritmo chocável em algum momento dessa reanimação. E eu faço somente epinefrina, não tenho uma segunda droga, não tenho uma amiodarona, não tenho uma lidocaína. Aqui é a única, exclusivamente epinefrina, ela brilha solitária aqui, beleza? Por fim, a Unicamp gosta bastante de cobrar taquicardia supraventricular, que nos lactentes e crianças menores
pode ter a sua sintomatologia muito inespecífica, uma taquipneia, palidez, cianose, choro, inapetência ou irritabilidade. No geral, a gente vai ver uma criança com sinais agudos de baixo débito, então lentificação do tempo de enchimento capilar, alteração do nível de consciência, palidez, queda do estado geral. Nas crianças maiores, eu posso ter sintomatologia muito próxima ao que a gente encontra nos adultos, palpitação, dor torácica, dispneia e síncope. No eletrocardiograma, o que a gente vai ver vai ser um ritmo, uma taquicardia, né? E uma taquicardia bem pronunciada. O Paus coloca como em bebês menores de 1 ano, geralmente acima do que 220, e para crianças, geralmente acima de 180. Então, uma taquicardia bem pronunciada, sem ondas P ou com ondas PA normais. Aqui eu não consigo individualizar as ondas P. Com intervalo PR difícil de determinar, porque as ondas P são ausentes, né? E o intervalo RR regular. Então, é uma taquicardia de QRS estreito, como diz aqui a nossa última linha da tabela. Então, QRS estreito, menor do que 0,09 segundos, de RR regular. Então, uma taquicardia bem pronunciada, de início súbito, QRS estreito e RR regular, beleza? Então, a Unicamp gosta muito de taquicardia supraventricular. Não se esqueçam também desse tratado no ECG, porque é uma das formas da Unicamp cobrar multimídia, ok? Consolidando o conhecimento, Unicamp de 2024. Você está auxiliando na reanimação de bebê de 9 meses em PCR por hipóxia. Está cuidando da via aérea, logo após o paciente ter sido entubado com sucesso. Então, a situação hipotética, vamos supor que esteja eu e você no plantão, eu estou comprimindo e você está ventilando. Então, você é o personagem nessa questão que está ventilando o paciente logo depois dele ter sido entubado. A pergunta é, qual a frequência respiratória que você deve aplicar nessa condição? Lembrem que eu disse para vocês que, uma vez que eu tenho o paciente com uma via aérea avançada, entubado, minha ventilação com as compressões, elas ficam assíncronas, ou seja, quem comprime só comprime, quem ventila só ventila, e a minha frequência ventilatória, ela vai ser uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Traduzindo isso matematicamente, temos uma frequência de 20 a 30 inspirações ou ventilações por minuto. Certo? Ok, fechamos isso aqui, bem tranquilinho, só uma revisão básica para vocês não esquecerem, porque cai muito na Unicamp, eu tenho certeza que vai cair, que você vai lembrar de mim. Beijo. Próximo tópico, intoxicações exógenas. Falei para vocês que a Unicamp tem um CCI muito forte, então não é infrequente a gente ver questões sobre intoxicações exógenas ou sobre acidentes com animais peçonhentos dentro dessa prova. Eu vou dar um geral sobre intoxicações exógenas e eu vou falar de algumas que já caíram e a minha apostinha para esse ano, que tem um tempinho que não cai e que eu acho que é uma síndrome que acontece bastante ali naquela região, que abarca algumas cidades que tem uma certa economia baseada em confecção de produtos, confecção não é a palavra certa, mas em cultivo de produtos rurais, cultivo e fazendas, né? O menino da cidade grande não sabe nem falar direito. Mas basicamente na agricultura, achei a palavra que eu queria. Vamos falar sobre pontos gerais de manejo de intoxicações exógenas. Eu acho que o principal desafio não é nem a gente reconhecer a toxíndrome, é reconhecer que a questão se trata de uma intoxicação exógena. E o grande ponto principal para a gente entender é um quadro de início súbito. Então, uma criança rígida ou, no máximo, com sintomas leves, que evolui ou com uma alteração neurológica súbita, uma letargia, uma sonolência, uma irritabilidade inexplicada, ou com depressão respiratória, ou, muitas das vezes, uma história pouco compatível com o exame físico. Então, um paciente que subitamente estava bem ou somente com uma tosse ou uma coriza, começa a ter apneia, bradicardia, hipotensão, letargia, tem que suspeitar de uma intoxicação exógena. É muito comum que a gente tenha também nessas questões sobre intoxicação exógena a menção, né, uma certa pista sobre o momento epidemiológico que esse paciente está. Então, foi passar a noite na casa da avó que toma remédios controlados. Não vai ser escarrado desse jeito, mas é uma forma, um exemplo da prova, de certa forma, sugerir que você pense em intoxicação exógena. Então, existem algumas pistas, algumas nuances. A Unicamp não é muito de entregar na cara que está falando de uma intoxicação exógena. Geralmente vai ser um quadro ali meio nebuloso para você brincar de Scooby-Doo e desvendar o mistério, né? Então, basicamente, 3 formas de você reconhecer aqui. Uma vez reconhecida a intoxicação, alguns princípios gerais de manejo. Não tem como a gente fugir do ABCDE, o suporte. E não esqueçam, principalmente, de olhar as pupilas e a glicemia, os dados relativos a pupilas e os dados relativos à glicemia. Parece besta, mas olhar as pupilas vai te entregar boa parte da divisão sindrômica dentre as intoxicações. Existem síndromes que cursam tipicamente com miose e síndromes que cursam tipicamente com midríase. Exemplo clássico, intoxicação por opioide. A miose vai ser bastante pronunciada. Intoxicação simpatomimética, síndrome simpatomimética. A midríase vai ser bem pronunciada e assim vai.
E aí, em seguida, o manejo específico, que a gente avaliar viabilidade de medidas de descontaminação e de depuração. Hoje em dia, para as crianças, a gente não recomenda mais de rotina a lavagem gástrica. Então é difícil que uma questão te cobre como resposta correta a lavagem gástrica, porque desde 2019, a Academia Americana de Intoxicações, de Toxicologia, não recomenda mais que seja feito de rotina e eles falam até, tipo, quiçá nunca faça isso. Mas, eventualmente, uma intoxicação muito maciça, a gente pode fazer a lavagem gástrica. O que tem mais evidência de benefício é o carvão ativado, porém não é para quem quer, para quem pode. O carvão ativado ele age muito bem em algumas substâncias e mais importante até do que isso é o tempo da exposição. A efetividade do carvão ativado ela varia, né, em geral até 1 hora depois da exposição. Algumas fontes um pouquinho mais generosas falam até 2 horas depois da exposição, mas no geral ToxBase, enfim, livros de toxicologia bem conceituados falam em geral 1 hora depois da exposição. Aplicando a prova da Unicamp, o que a gente viu das síndromes que apareceram nos últimos anos são antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, por exemplo, opioides, que acho que é mais fácil de reconhecer por conta da miose, depressão respiratória, bradicardia, síndrome simpatomimética e intoxicação por nafazolina também. E os benzodiazepínicos, que são aí uma constante. Dentre esses, para mim, o mais desafiador são os descongestionantes nasais, tanto a efedrina, a pseudoefedrina, quanto a nafazolina. Então, os descongestionantes nasais, eles basicamente vão ser divididos em 2 grandes grupos. Existe um grupo que ele faz uma síndrome simpatomimética mais pura, por um efeito bem pronunciado em receptores alfa-1. Então, pela sua capacidade, pelo seu efeito de agir nos receptores alfa-1 tópicos nasais, fazer uma vasoconstrição e diminuir a congestão nasal, em efeitos tóxicos, eles vão ter uma ação vascular. Então, eles vão provocar, por exemplo, taquicardia, hipertensão arterial, agitação psicomotora, midríase e arritmias. Inclusive, alguns casos podem cursar também com hiperreflexia global. Teve uma questão, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que teve uma descrição bem importante desses sintomas aqui num paciente que foi vítima ali de uma síndrome simpatomimética. Então, esse primeiro grupo, efedrina, pseudoefedrina, fenilefrina, eles vão fazer uma síndrome simpatomimética mais pura, ou seja, taquicardia, hipertensão, agitação, midríase, papapá. E eu estou colocando eles como contraposto à nafazolina, por exemplo, que é o famoso Nelsoro. Esse tipo de descongestionante é extremamente utilizado e muitas das vezes até de forma indiscriminada por pais que estão na busca de aliviar os sintomas do seu filho. Mas ele tem um certo potencial de intoxicação muito grande, então a gente desencoraja fortemente o uso dessa medicação, porque a criança chega ruim no pronto-socorro. É uma intoxicação grave, às vezes o paciente tem que ficar internado em UTI, fazer procedimento invasivo, ser entubado e até parar muitas das vezes por conta do uso de nafazolina em grande quantidade. Da mesma forma que a fenilefrina, a efedrina, a pseudoefedrina, ela também tem um efeito simpatomimético, mas aqui ele é não seletivo. Então ele vai ter uma ação em receptores alfa-2 adrenérgicos e além dos sintomas da síndrome simpatomimética que são evidenciados também nos que eu falei anteriormente, ele vai, num efeito pré-sináptico, ter um efeito também inibitório. Então o paciente no estágio inicial, ele vai ter hipertensão transitória, vai ter taquicardia, pode ter midríase, mas ele vai evoluir com os sinais e sintomas de uma intoxicação de sistema nervoso central pelo estímulo dos receptores alfa-2. Para a gente lembrar o que fazem os receptores alfa-2 adrenérgicos, lembrem que temos antihipertensivos, clonidina, por exemplo, que tem efeito alfa-2 adrenérgico em sistema nervoso central. Então, ele vai ter, por exemplo, um estágio inicial ali de hipertensão transitória, mas ele evolui com palidez, com sudorese, depressão neurológica e hipotensão, bradicardia e coma, dependendo do nosso paciente, inclusive com hemorragia intracraniana. Então a nafazolina ela tem esse certo, é tipo uma faca de 2 gumes. Um gume vai fazer ali um efeito inicial mais simpatomimético, mas essa criança evolui com palidez, com sudorese, com depressão neurológica, hipotensão, apneia, bradicardia e coma, que é o efeito predominantemente alfa-2 adrenérgico. Então, notem que a nafazolina ela é meio rebote, né? No geral, quando a questão vai querer te cobrar nafazolina, ela vai focar mais nesses sintomas relativos à bradicardia, apneia, coma e hipotensão. Não vai falar tanto da parte simpatomimética. Se eu estou falando mais da parte simpatomimética, é mais relativo ali à efedrina, pseudoefedrina e fenilefrina. Benzodiazepínicos e barbitúricos são bem fáceis de reconhecer, porque provocam uma depressão neurológica bem pronunciada. E aí o mais comum que a gente vê é uma criança que estava, por exemplo, com a avó, e aí a descrição, sei lá, que a avó toma remédios para dormir. E essa criança evolui com depressão neurológica e alguns sintomas de impregnação de benzodiazepínico, especialmente em nível cerebelar, disartria, ataxia, nistagmo e assim por diante.
Pode ser uma criança com hipotonia e hiporreflexia e pela depressão neurológica se atingir níveis mais profundos, inclusive com parada respiratória. Os benzo, a gente tem que ter uma atenção especial para suporte, então não é incomum que a gente veja uma questão sobre intoxicação com benzodiazepínico, que a questão te cobre algum manejo relativo ao PAUS, ventilação com pressão positiva, intubação orotraqueal para proteção neurológica e assim por diante. A depender do tempo da exposição, são substâncias que a gente pode considerar o carvão ativado, e aí existe um antídoto específico, que é o flumazenil. O flumazenil ele é um antídoto para intoxicação benzodiazepínica, mas existe um porém. É muito comum que a gente veja questões que falam de um paciente que está em estado de mal epiléptico, cujo tratamento principal é com benzodiazepínicos, e que acabou evoluindo com uma depressão respiratória após o tratamento, de forma iatrogênica, né? Na tentativa de tirar o paciente do estado de mal, evoluiu com intoxicação por benzodiazepínicos. Só que aqui o flumazenil você vai se enroscar se você fizer nesse paciente. A gente não utiliza porque ele vai diminuir o limiar convulsivo do nosso paciente, e isso vai fazer com que ele fique no estado de mal epiléptico com o seu antídoto da principal medicação que você vai ter que utilizar, que é o flumazenil. Então, não é uma boa opção você utilizar o flumazenil em pacientes que tiveram rebaixamento neurológico depois de benzodiazepínico utilizado para tratar o estado de mal epiléptico, beleza? Então aqui, fácil reconhecimento, mas tem essas peculiaridades do manejo. E a minha grande aposta, né? Vamos ver se a gente vai perder tudo igual aqui nessa fotinho, ou se a gente vai ganhar ali os nossos 100, 150 reais. Minha grande aposta é que seja cobrado esse ano os organofosforados, que são substâncias inseticidas utilizadas bastante em plantações e que provocam uma inibição da acetilcolinesterase. E aí, por conta dessa inibição, você vai ter uma abundância de neurotransmissores colinérgicos, né, de acetilcolina nos neurotransmissores, nos terminais sinápticos, e isso gera uma síndrome colinérgica maciça, bem pura. Então, é o protótipo aí da síndrome colinérgica, com miose, então aqui é a importância da gente ver as pupilas, sudorese, lacrimejamento, salivação, broncoespasmo, diarreia e até mesmo incontinência urinária. Aqui eu brinco para vocês de uma forma bem chula, mas é o que me ajudou a lembrar, que a pupila e o brônquio fecham e o restante se abre. A pupila fecha com miose e o brônquio fecha com broncoespasmo. E o restante ele vai se abrir. Esfíncter anal, esfíncter ali uretral, com incontinência urinária, com diarreia, com lacrimejamento e com sudorese. Então, a pupila e o brônquio fecham e o restante se abre. Aqui a gente também tem um antídoto específico, especialmente quando o paciente tem sintomas cardiológicos, que é a atropina. Então, a gente atropiniza esse paciente para reverter a síndrome colinérgica que ele possui, que ele desenvolveu. Beleza? Como cai na prova, questãozinha da Unicamp de 2022, também uma questão discursiva, de um lactente de 3 meses previamente rígido, trazido emergência com história de coriza e obstrução nasal há 4 dias e febre hoje. Começa a ler isso aqui e se fala assim, vai me cobrar uma bronquiolite, uma infecção de vias aéreas superiores. Não, não, não. Medicamentos em uso, descongestionante nasal e antitérmicos. Exame físico, ativo e reativo, taquicárdico com uma frequência cardíaca de 186. Aqui, pode parecer que não, mas é uma hipertensão relativa ali para essa idade, né? Não está super hipertenso, mas está com uma pressão arterial elevada, então está hipertenso. E uma temperatura aumentada, uma hipertermia, 40,2 graus Celsius. Sudorese profusa, midríase bilateral, hiperreflexia e fontanela normotensa, pele sem lesões. Aqui, o grande bizu é você entender que os dados e a história não se encaixam com uma complicação infecciosa. É muito difícil, a não ser que o paciente tenha uma meningite, que o paciente, dentro de um quadro febril, infecção de vias aéreas superiores, ele desenvolva midríase, hiperreflexia, essa alteração neurológica que ele está tendo. E aí, para a gente tranquilizar para a hipótese de uma complicação infecciosa possível, que seria a meningite, o enunciado coloca para a gente que a fontanela está normotensa. Então, se você fosse por esse lado, o próprio enunciado ele vai te tranquilizar. Daí a importância da Unicamp descrever a semiologia. É uma prova que não vai te enganar. Uma prova que todos os dados que você precisa estão no enunciado. É uma banca difícil de você discutir, porque tudo que precisa está escrito. Basta a gente ter o olhar atento para poder buscar. O grande bizu dessa questão, descartando-se complicações clínicas, é a gente lembrar que o paciente estava em uso de descongestionante nasal. Então, dentre os descongestionantes, a gente vai relembrar dos que são simpatomiméticos puros e da anafasolina. Aqui a gente não tem aquelas outras sequelas da anafasolina, não tem palidez, não tem hipotensão, não tem coma. Aqui a gente está falando de um paciente com uma síndrome simpatomimética pura. Possivelmente esse descongestionante nasal é uma efedrina, pseudoefedrina, fenilefrina, utilizado de forma indiscriminada, resultando nesse quadro clínico do nosso paciente. Certo?
Bora para o nosso último tema aqui, um public post para cirurgia, né? Então, uma intersecção entre a cirurgia e a pediatria, que é a cirurgia pediátrica. E aqui eu digo public post, intersecção, porque vai cair de uma forma bem frequente, tanto na pediatria quanto na cirurgia. Então, estudando aqui essa parte, você vai se dar bem na cirurgia e vai se dar bem na pediatria. O melhor dos dois mundos, estamos aqui para servir bem e servir sempre. Aqui eu vou falar de 3 doenças específicas que são, na verdade, 2 e uma aposta, 2 doenças que caem bastante, uma aposta minha dentro da minha grande humildade aí para esse ano. E a gente vai começar falando da intussuscepção intestinal. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, já devem inclusive ter visto essa figura. A intussuscepção intestinal, também conhecida como invaginação intestinal, é quando uma porção de intestino, geralmente um pedaço ileal, entra dentro de uma outra porção do intestino, geralmente o seco e o cólon. Então a invaginação ou intussuscepção intestinal, inclusive nessa figura isso está muito bem visto, geralmente é na distribuição ilho-seco-cólica. O intestino, na parte do intestino ilho, ela vai invaginar dentro do seco e do cólon. Então você tem uma alça que ela entra dentro da outra. Então ela fica mais ou menos dessa forma. O ilho vai entrar dentro do seco do cólon. Essa é a topografia mais comum, mas pode ser em qualquer parte do intestino delgado e do intestino grosso. Na peça cirúrgica, a gente tem mais ou menos essa conformação, tá bom? Então aqui um zoom para vocês verem o ilho entrando dentro do seco e do cólon. Então você tem um conteúdo que ele vai invaginar dentro de uma outra alça intestinal. Isso aqui, no começo, no início da evolução, ele vai e volta. Então você tem a alça entrando e voltando, mas eventualmente você pode ter a alça que fica presa ali dentro e isso gera um sofrimento de alças ali no intestino do nosso paciente. A clínica, principalmente, é a faixa etária de pacientes lactentes, então especialmente entre 6 a 12 meses de vida, que cursam com uma dor abdominal em cólica meio oscilante, então meio intermitente, então ora esse paciente tem dor, ora ele está super bem, posso ter vômitos por conta da distensão abdominal e tem uma massa abdominal palpável, geralmente ali em hipocôndrio ou hipogastro direito. Então, na região abdominal direita ali, você geralmente tem essa massa palpável. Um achado bem frequente descrito no exame físico dos nossos pacientes, a Unicamp vai adorar cobrar isso de vocês, é o sangramento retal em fezes de geleia de morango oriundos do sofrimento de alças intestinais. Diagnóstico ultrassonográfico, e aqui eu vejo uma alça dentro da outra que nos confere esse aspecto em alvo. Então aqui eu tenho a alça de fora, que recebeu o intussuscepiente, então você tem aqui a alça de dentro e a alça de fora. Então fica uma alça dentro da outra, justamente dessa forma que eu vi para vocês, que eu mostrei para vocês, também conhecido como sinal do alvo. Se eu mudo o meu transdutor, eu vou ver essas alças aqui em conformação longitudinal e me dá um aspecto similar a um rim. Geralmente a prova vai te cobrar essa imagem, como a Unicamp cobrou muitas vezes e continua cobrando e possivelmente cobrará esse ano. Então você já está aí escolada para poder acertar essa questão. Tratamento, na maior parte das vezes a gente não precisa operar. Eu vou deixar esse paciente em jejum, estabilizá-lo clinicamente, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos e a minha tentativa de correção da intussuscepção inicialmente vai ser a redução, que pode ser feita com a infusão via retal de contraste iodado para você desfazer essa intussuscepção ou uma redução pneumática através da injeção de ar. Eu posso fazer também sobre visualização direta, e, eventualmente, quando não responde a qualquer uma dessas terapêuticas, ou quando meu paciente está grave, com peritonite, com perfuração, instabilidade hemodinâmica ou sinais de isquemia intestinal, acidose, sepse, pneumatose intestinal, ele vai direto para a abordagem cirúrgica. Eu posso eventualmente ter que fazer, inclusive, uma enterectomia nesse paciente. Beleza? Finalzinho da intussuscepção intestinal. Pontos para a gente lembrar: fezes em geleia de morango, sinal do alvo e tratamento com redução por enema ou redução pneumática, em último caso, abordagem cirúrgica. Eu coloco essa doença em paralelo com essa aqui que eu vou falar agora, que é a estenose hipertrófica de pyloro, por um motivo pessoal. Eu, quando estava prestando prova, eu confundia muito essas doenças, então pode ser que você também confunda, mas elas são bem diferentes entre si. Basicamente, a intussuscepção, primeira diferenciação é que a intussuscepção, que a gente já falou, ela acomete crianças mais velhas, e a estenose hipertrófica de pyloro, ela costuma acometer crianças mais jovens, geralmente lactentes, no primeiro ou segundo mês de vida no máximo. Pode ter um pouquinho mais velho, mas em geral, essa é a idade média. Por conta de uma estenose do piloro, por uma hipertrofia das fibras do piloro, então o piloro ele fica espesso, eu tenho dificuldade na passagem de alimento. Então é uma criança que ela vai começar a ter uma obstrução intestinal mais alta, portanto ela vai vomitar vômitos não biliosos, e isso vai acarretar um baixo ganho ponderal e desidratação.
Esses vômitos, eles têm uma característica muito específica, que são vômitos recorrentes e em jato, em geral, no momento que a comida, que o leite passaria ali pelo intestino do nosso paciente, de 30 a 60 minutos após a refeição. E existe uma certa descrição, né, em alguns enunciados, a Unicamp pode eventualmente cobrar isso aqui porque faz parte dos achados clássicos, desses vômitos levarem a uma perda tanto de H+ quanto de cloreto e levarem a uma alcalose metabólica pela perda de H+ e de cloro, e pela perda renal de potássio reflexa, ali na tentativa de compensar essa perda de H+ e de cloreto, uma alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. No exame físico, a gente pode ter uma oliva palpável na região epigástrica, resultante ali da hipertrofia do piloro, e pela obstrução intestinal a gente pode ver a peristalse visível da esquerda para a direita. Radiologicamente, a gente geralmente consegue ver uma distensão estomacal no raio-x, por exemplo, e pouca aeração de alças intestinais, mas o raio-x não é o melhor exame para a gente confirmar. Em geral, a gente vai ver um espessamento pilórico no ultrassom, que a gente vai ver mais ou menos dessa forma. Essa aqui é a imagem anatômica de um piloro espessado. O que a gente vai ver aqui, um close para a gente poder ver, vai ser o ultrassom aqui bem bonitinho, com um espessamento pilórico aqui nessa região. Então, o ultrassom vai ser o nosso exame de eleição para o diagnóstico dessa condição. Aqui, primeira parte do tratamento vai ser jejum e sonda nasogástrica para descompressão e eventuais necessidades de correção de distúrbios hidroeletrolíticos, reidratar meu paciente, corrigir o potássio, para que ele consiga sair do distúrbio gasométrico mais comum, que é a alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. E aqui não tem jeito, o tratamento ele é cirúrgico. Então a gente vai fazer a piloromiotomia, você vai abrir e vai fazer, você não, cirurgião, né, não sou nem eu que abro, vai fazer a abertura ali da barriguinha do nosso paciente e vai fazer ali a secção das fibras musculares para que esse piloro hipertrofiado permita a passagem ali de alimentos e nosso paciente ele consiga resolver dessa condição cirúrgica, certo? Resumo, intussuscepção, faixa etária, menores de 2 anos, geralmente 6 a 12 meses, e a estenose hipertrófica de piloro de 1 a 2 meses. Quadro clínico típico da intussuscepção vai ser a dor. Eu tenho vômitos? Tenho vômitos, mas não vai ser o mais comum. O mais comum vai ser essa dor incólica intermitente e que progride de intensidade com sangramento retal. Já na estenose hipertrófica de piloro, o vômito é o sintoma que mais vai chamar a atenção. Vômitos pós-mamada, biliosos em jato e pela perda de H+ e cloreto, uma alcalose metabólica hipoclorêmica. Aqui eu vou ter o sinal do alvo como principal expoente e aqui o espessamento pilórico. Tratamento da intussuscepção, redução por enema ou tratamento cirúrgico, caso seja indicado, que é o mais raro de acontecer. E aqui, na EHP, estenose hipertrófica de piloro, a correção de distúrbio hidroeletrolítico e a piloromiotomia, que é a abordagem cirúrgica ali de escolha, ok? Agora, eu vou brincar de apostar, tá bom? Vou apostar porque é uma condição cirúrgica que tem uma interface muito grande com a neonatologia, uma área muito forte aí da Unicamp, que é a hérnia diafragmática congênita, uma das causas cirúrgicas de desconforto respiratório no período neonatal. Geralmente a suspeita vai vir no pré-natal, mas se eu não fiz um pré-natal adequado, se a mãe não fez um pré-natal adequado, vai ser um paciente que vai ter um sintoma de desconforto respiratório precoce. A hérnia diafragmática congênita, ela surge a partir de um defeito no diafragma e isso vai gerar a entrada, né, a invasão de estruturas abdominais, de alças intestinais, no tórax do meu paciente e isso vai comprimir o desenvolvimento pulmonar. Então, é um paciente que ele vai ter uma hipoplasia pulmonar e uma hipertensão pulmonar secundária a essa hipoplasia e secundária a essa falha no desenvolvimento pulmonar. Então, é um paciente que vai ter um desconforto respiratório precoce muito similar ao que a gente vê numa hipertensão pulmonar, com uma cianose e hipoxemia muito marcadas e uma hipercapnia também. No exame físico desse neonato, eu vou ver um tórax em barril, pela entrada de vísceras na cavidade torácica, e o abdômen escafoide, ou abdômen escavado, e a ausência de murmúrio vesicular no tórax acometido. Aqui é bastante importante da gente lembrar que, eventualmente, uma pista para o seu enunciado vai ser a associação com cardiopatias congênitas, particularmente defeitos do septo ventricular, CIV e CIA. Geralmente essas hérnias elas vão se localizar na parte posterior, então na parte posterior, as hérnias de Bosch-Dallek, e o local mais comum das hérnias de Bosch-Dallek é a esquerda, na região posterolateral esquerda. Uma certa parte vai se localizar na região anteromedial, tipicamente à direita, que são as hérnias de Morgani. Eu gosto muito de lembrar Bosch-Dallek como Bosch-Dalleft. Left por causa de esquerda, para a gente não esquecer o lado principal de acometimento. Então, Bosch-Dalleft. Então, a hérnia de Bosch-Dalleft se localiza mais à esquerda,
que é o local preferencial, cerca de 75%, 70 a 75% das hérnias diafragmáticas congênitas, como essa foto aqui do nosso bebezinho. Então, se eventualmente aparecer um raio-x para vocês, o que a gente vê aqui vai ser uma entrada de alças intestinais no tórax esquerdo, um pulmão bastante hipoplásico e desvio de todas as estruturas mediastinais para a direita, para o lado contralateral, inclusive aqui com o coração bem espremido. Logicamente, isso vai levar à hipoplasia pulmonar e hipertensão pulmonar. Aqui a gente tem uma contraindicação a fazer VPP para não aumentar a pressão intraabdominal e intratorácica. Então, na suspeita, eu entubo direto na sala de parto. Eu não fico fazendo VPP por máscara facial. Eu posso fazer VPP por cânula traqueal, por intubação orotraqueal. Passo uma sonda nasogástrica para descompressão e faço o manejo medicamentoso da hipertensão pulmonar antes da correção cirúrgica, que geralmente é feita 24 a 72 horas depois do nascimento. Então, minha aposta aí para esse ano é que caia um neonato com um desconforto respiratório precoce, abdômen escavado e ruídos hidroaéreos audíveis em hemitórax esquerdo. Falem de hérnia diafragmática congênita e lembrem-se que eu adoro chocolate Lindt, caso isso aconteça, beleza? Lembrando que eu sou muito bom de aposta, então pode ser que caia aí para vocês, se cair eu vou ficar muito feliz. Finalizando, vamos ver como que cai na prova, na Unicamp de 2024. Menino de 7... Brincadeira do chocolate, tá, gente? É brincadeira com fundinho de verdade. Mas tô brincando, não precisa mandar chocolate, pelo amor de Deus. A aprovação de vocês já é meu presente. Ai, bonitinho. Menino de 7 meses, trazido ao pronto-socorro por choro inconsolável, intercalado com períodos de melhora a 18 horas. Então, choro inconsolável, mais intermitente, né? Então, com períodos ali de acalmia. Pais referem piora progressiva do quadro, com aumento dos episódios e evacuações com muco e laivos de sangue, sem outros sintomas. Não tem febre, não tem diarreia, não tem vômitos. Durante o exame, mostra-se irritado, flexionando as pernas contra o abdômen, e ao exame físico, em regular estado geral, pálido, desidratado, com abdômen doloroso à palpação difusa e uma massa cilíndrica palpável no quadrante superior direito. Restante do exame físico sem alterações. Até aqui, difícil da gente chutar, né? Parece muito uma intussuscepção, mas aqui vem a cartada final da banca. Trazendo para vocês aqui o sinal do alvo na ultrassonografia de abdômen. Hipótese diagnóstica, intussuscepção intestinal. Certo? Respiramos fundo, vão gabaritar a pediatria, tenho certeza disso. Lembrem que a Unicamp gosta muito de repetir temas, então façam as provas anteriores, vocês têm algum tempinho aí para poder chegar na prova. E boa prova para vocês, não se esqueçam que estaremos pré-prova no Pra Cima da Unicamp. Se você não estava sabendo desse evento, agora você está. E estaremos também juntos aí nas lives de correção, certo? Não me abandonem, porque eu não vou abandonar vocês. Estamos juntos até o final. Uhul! E até mais!